nossa língua portuguesa, nossa. Bom dia, meus alunos, bom dia, par de alunos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui quem vos fala é a professora Marlene Costa e essa aula vai estar no livro de vocês na página 39, unidade 2, cujo gênero textual que será estudado nessa unidade será romance, como vocês podem ver aí. Lá na página 39 do livro de vocês vão encontrar assim, desvendando o romance. Como assim, professora, desvendando o romance? Nós vamos aprender o que é esse gênero textual romance. Por quê? Porque muitas pessoas acham que romance é um estilo de escrita onde tem que ter só histórias de amor, onde tem que ter uma história de paixão entre um relacionamento amoroso entre duas pessoas ou triângulo amoroso, onde há esse sofrimento por amor. Não é verdade, viu? Eu quero que vocês aprendam que romance é um gênero textual que é uma narrativa longa, que veio substituir um outro gênero textual que da época era chamado de epopeia, certo? Não fiquem crendo que romance é uma história de amor, que é necessariamente uma história de amor para ser considerado romance. Não é necessário ser uma história de amor para ser romance. Muitas histórias, vamos dizer assim, muitas histórias contadas têm um relacionamento amoroso para ter alguma coisa mais interessante, para as pessoas, vamos dizer assim, ler, porque muita gente gosta de ver história de amor, mas não é a característica obrigatória do romance, viu? Não é obrigado a ter uma história de amor, relacionamento amoroso nesse texto narrativo para ser considerado romance. A palavra romance está ligado à origem da língua escrita desse gênero textual, dessa narrativa. Vamos lá? Romance. Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa. Para ser romance, tem que ser uma narrativa longa, ou seja, uma história grande, diferente do conto, que nós aprendemos nas aulas anteriores que o conto é uma história pequena, não é uma história grande, não é um texto longo. Já o romance não, o romance é uma história grande, bem longa, para ser considerada romance, certo? E o romance é escrito em prosa. O que é um texto em prosa, professor? É um texto que vocês são acostumados a ler. É um texto organizado em parágrafos e que tem ponto final. É um texto em prosa. Por quê? Porque antes do romance, o gênero textual da época era a epopeia, que era um texto escrito em versos. Eram histórias longas, escritas em versos. Essas epopeias contavam o feito heróico de alguém importante da sociedade ou até exaltando uma nação sobre todas as outras. Certo? Aí veio, para substituir a epopeia, veio o romance. Vamos lá? Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, quando aconteceu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu e logo depois veio o romance. O romance surgiu junto com a Revolução Industrial. Por quê? Porque as epopeias estavam ligadas vamos dizer assim, à grande burguesia, ao clero, estava ligado aos reis, histórias desse povo importantes da sociedade. Aí veio o romance, que colocou a nova burguesia, quando aconteceu a Revolução Industrial, surgiram novos ricos, e o romance veio contar histórias desse povo. Histórias, vamos dizer assim, o romance pode ser contado com histórias fictícias e até misturado com histórias reais, viu? Lembrando que o romance, para ser considerado o gênero textual romance, não é necessário ser uma história de amor, certo? Vamos ver aí? Seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, como eu já falei, surgiu junto com a Revolução Industrial, quando ele tomou o lugar das epopeias. As epopeias eram longas narrativas em verso. Enquanto o romance era escrito em prosa, as epopeias na época eram escritas em versos. A epopeia mais antiga que se tem notícia é a história do rei Gilgamesh, que ainda é do tempo do surgimento da escrita, no tempo dos sumérios, da língua dos sumérios. E a epopeia que nós temos conhecimento aqui, vamos dizer assim, a mais popular, mais conhecida, chama-se Os Lusíadas, que conta a história do povo português do período das grandes navegações, as suas glórias. Ela canta as suas glórias, que foi escrito por Camões. Tudo indica que o termo romance tem origem na palavra romance. Preste bem atenção, o nome romance está ligado à origem da palavra.
viu? Na língua que era escrita quando surgiu. E não há um estilo, há uma característica desse gênero textual. Qual é a característica do romance? Ser uma narrativa longa. E ela tem que ter o tempo cronológico bem direitinho, tem que ter o tempo bem tem que obedecer bem o tempo da história. E esse tempo tem que ser cronológico ou psicológico. O romance, vamos dizer assim, conta a história não é só de um casal, mas que tem várias pessoas envolvidas nessa história. Geralmente há uma história de amor para torná-lo mais interessante, que nem eu falei anteriormente, mas não é obrigado ser a característica principal do romance. A palavra romance está ligado à origem da palavra na qual esse gênero textual era escrito. Vamos prestar bem atenção nisso. Então vamos lá. Tudo indica que o termo romance tem origem na palavra romance, cujo significado está relacionado a qualquer obra escrita em romanço. Qualquer obra escrita em romance naquele período, viu? Naquele período que o romance surgiu. Qualquer obra que era escrita, isso no tempo do trovadorismo, viu? Que as pessoas cantavam os feitos, a mulher amada e tudo mais. Quando surgiu esse gênero textual, eles usavam a escrita chamada de romanço. Por isso o nome romance, por causa da origem da palavra na qual eles eram escritos. Não necessariamente porque era história de amor, vamos lembrar disso. O que era o romance? O romance era uma língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos. Quem já estudou história sabe que houve uma época na história da humanidade que os romanos dominaram quase todo o mundo, que nós chamamos de Império Romano. Certo? Então, quando eles subjugavam uma nação, era imposta essa nação a sua língua e a sua religião. Então, a palavra romanço é por causa dos romanos, certo? Romanço deu origem à palavra romance, que depois se transformou em romance. Viu? Tá ligado à língua e não estilo de escrita. Porém, foi a partir do século XVIII, que eu falei anteriormente, que o termo romance começou a ser utilizado com a acepção que conhecemos hoje. Isto é, uma narrativa longa, escrita em prosa. Portanto, o romance e o romantismo surgiram ao mesmo tempo e parece terem sido feitos um para o outro. Não vamos confundir o gênero textual romance com romantismo. Romantismo é uma história, vamos dizer assim, uma escola literária, que também não está ligado a dizer que é uma história de amor, por isso é romance, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. O romance moderno do qual nós conhecemos hoje, que antes era o trovadorismo, nós temos aqui Miguel de Cervantes, um espanhol, que escreveu o livro Dom Quixote. O livro Dom Quixote foi escrito em 2 etapas, certo? E tinha mais de, se eu não me engano, 1.600 páginas. O livro Dom Quixote foi escrito em 2 volumes. Olha, Dom Quixote é uma história muito engraçada. É a história, conta a aventura e desventura, viu, de Dom Quixote, que de tanto ler romances do trovadorismo, ficou louco, ficou perturbado. Ele era um fidalgo, significa um homem rico, conhecido na sociedade. E ele ele tinha um amigo chamado Sancho Panza, o qual ele prometeu que ele ia governar uma ilha, dar uma ilha para ele. Ele começou a acompanhar Dom Quixote nessas aventuras. Dom Quixote não era normal, ele era louco, ele brigava com moinhos de vento e acreditavam que eram gigantes. É uma história, ele era muito atrapalhado. E ele era apaixonado por uma mulher chamada Dulcinea, que era só da imaginação dele. Então essa história é muito interessante. Os estudiosos dizem que ele deu início ao romance moderno do qual nós conhecemos hoje. Ele foi escrito em 1600. Olha o tanto de tempo que faz. Foi escrito em 2 volumes. Então o escritor dele é o escritor do livro Dom Quixote é Miguel de Cervantes, um espanhol. Seria muito interessante que vocês procurassem saber sobre essa história. Ele é um romance. E não tem nenhuma história de amor, mas é um romance. Por quê? Porque quando ele foi escrito na língua, viu, no romanço. Aí nós temos também Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que também é outro precursor do romance moderno do qual nós conhecemos hoje. Esse romance aí é um romance de aventura. Não tem nenhuma história de amor. Conta a história de Robinson Crusoe
que foi viver uma aventura. Ele saiu em uma aventura com o navio naufragou, ele ficou ilhado por mais de 20 anos numa ilha, depois voltou, quando voltou os pais já estavam mortos, passou depois desses 25 anos. Então, é um romance, mas não tem nenhuma história de amor. Mas é romance por quê, professora? Que ele é romance? Porque vocês já colocaram na cabeça de vocês que para ser romance tem que ter uma história de amor. E Robinson Crusoe de Daniel Defoe é um romance, porém é um romance de aventura. Na próxima aula nós vamos estudar sobre os tipos de romance, para vocês entenderem melhor e compreenderem que romance não está ligado a uma história de amor. Esse gênero textual não é obrigado a ter uma história de amor, onde há uma paixão, o amor não correspondido, ou alguém sofre por amor. Não. Romance vem de romanço, a língua escrita na época que surgiu esse gênero textual. É por causa da língua escrita, da forma que ele era escrita, certo? Então vamos ver bem aqui. Portanto, trata-se de uma narrativa. O romance possui uma ação, lugar onde ele ocorre, tempo em que ele acontece. Tem que ter personagens que realizam uma trama e um ponto de vista, isto é, a perspectiva do narrador. Querendo ou não, o romance será contado pela perspectiva do narrador. Como o narrador enxerga essa história, certo? Essa história, esse romance pode ser misturado história de ficção com história real. Pode-se misturar os dois ao mesmo tempo. Mas romance, lembre-se, gênero textual, não histórias ligadas só à história de amor. Existem vários tipos de romance, e dentre eles até romance policial. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos à atividade que eu vou enviar para vocês aí no grupo, e qualquer dúvida vocês me procurem no PV. Portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa